Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção aqui, gente. Olha só, parece que Edson Fachin é mais um que entra na lista dos possíveis impeachments. Olha só. Deputado irá pedir o impeachment de Fachin após suspensão de alíquota zero sobre armas. Até porque, né, o Edson Fachin ele literalmente atendeu o pedido de um partido, do PSB, e interferiu nas ações de governabilidade do presidente da República. Ou seja, são três poderes independentes. Um não pode interferir no outro. Mas já ficou bem claro que o legislativo, que é o Congresso, né? Quando ele não obtém algo da forma que ele quer, ele entra no judiciário, que é o STF, para interferir no executivo, que é o presidente Bolsonaro. Então você vê dois poderes e um usando o outro para interferir no governo do presidente Bolsonaro, né? Bom, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações, não se esquece de comentar, compartilhar, deixar o seu like. Lembrando, gente, que aos domingos, às 21 horas, nós temos a nossa live. Lembrando, dia 20 agora, domingo, tá? Nesta terça-feira, 15, o deputado federal do Mato Grosso, José Medeiros, declarou que irá pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin. O motivo para o pedido é a decisão do ministro em revogar a medida do presidente Jair Messias Bolsonaro, que zerava a alíquota sobre a importação de revólveres e pistolas. Bom, Medeiros afirmou que encaminhará o pedido de impeachment de Fachin ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que vai ficar para o ano que vem, é óbvio, né? Alcolumbre, em sua conta no Twitter, o parlamentar publicou: diante da falta de segurança jurídica e por analogia ao entendimento do ministro Fachin, no julgamento sobre tributação de armas, levarei ao presidente Davi Alcolumbre o pedido de impeachment do ministro. É mais um pedido de impeachment para ser engavetado pelo sempre subserviente senador do Amapá. Felizmente, a partir de fevereiro do próximo ano, teremos um novo presidente no Senado Federal. A sociedade precisa pressionar para que o sucessor de Alcolumbre tenha o mínimo de coragem e decência, de preferência que elejam alguém que não tenha o rabo preso com o STF. Né? Eu acho que isso já é o mais importante. Tá aqui o print para quem quiser dar uma olhadinha, né? A fala do Medeiros. Gente, vejam só. Nós nunca vimos isso nos governos anteriores. Não, você nunca viu isso. Medidas provisórias sendo derrubadas pelo STF, a não ser atos excepcionais. Antes era algo excepcionalmente raro você ver esse tipo de ação. Por que é que você está vendo esse tipo de ação hoje? Pelo sistema aparelhado. O PT aparelhou durante esses períodos que ele ficou lá, do 14 anos, 16 porque o Temer complementou o aparelhamento no STF, né? Mas o PT passou 16 anos, junto com o MDB ali, né, os últimos finaizinhos ali, com o MDB os últimos 2 anos, né, aparelhando todo o sistema judiciário, né, o STF e tudo mais. Veja só que interessante. Quem é Edson Fachin? O Edson Fachin nada mais é do que o cara que era advogado da turma desse movimento social como Sem Terra, né? Ele ganhou muito dinheiro também com a questão dos sindicalistas advogando, né? Ele não é um juiz, né, de carreira, pode-se dizer. Ele era um advogado, ele era tesoureiro, para vocês terem uma ideia, em 2014, ele foi tesoureiro, se não me falha a memória, da campanha de Dilma Rousseff. Ele foi tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff. Vocês estão compreendendo mais ou menos o porquê que a gente entende que há essa desvirtuação nas ações? E aí, por que o STF nunca se intrometeu na questão do PT? Por causa disso. Porque foram aparelhados pelo PT. Aí alguém vai dizer, mas os ministros na época da posse de Lula, quando Dilma era presidenta, foram lá e proibiram. Claro, porque ali também já era absurdo demais, né?
Ali foi algo que ficou tão óbvia, a manipulação, a tentativa de livrar o já condenado, né, nessa época. Já condenado, só não estava preso, mas o já condenado Lulita, em primeira instância, ficou óbvia a tentativa de usar o cargo como meio para salvar, livrar a pele de Lulita, né? Ali quando ele foi, tentaram colocar ele como ministro da Casa Civil, né? Com a ideia de recuperar o que eles mesmos haviam quebrado. É meio, né? Enfim. Então, aí por isso que nesse momento o STF interferiu, porque, cara, seria muito óbvio, o clamor nas ruas já tinha se elevado, né? Enfim. E aí eles foram lá e pá, né? Porque não contavam com a questão do impeachment ainda, né? Não havia ainda aquela certeza de que o impeachment tiraria Dilma. Então, uma jogada a mais, uma jogada a menos, tá beleza. Agora, depois que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República, o que a gente está vendo é uma enxurrada de partidos usando partidos no Legislativo, que é o Congresso, usando o Judiciário, que é o STF, para interferir no governo Bolsonaro. Então você tem ou a caducação de medidas provisórias, ou você tem senadores como, por exemplo, Fabiano Contarato, da Rede, o próprio Randolph Rodrigues, da Rede. Só para vocês terem uma ideia, gente, a Rede já entrou com mais de 60 ações contra a governabilidade do presidente Bolsonaro. Mais de 60 ações. Você imagina o que seria 60 medidas provisórias ou 60 projetos que o governo federal poderia estar hoje ampliando e beneficiando o país e não está? Por exemplo, eu vou citar duas aqui que são as bem conhecidas. Lembram dos radares? Você que é motorista e sabe muito bem disso, né? Os radares é um pé no saco para qualquer cidadão brasileiro. É uma fábrica de multa, é uma máfia da multa. Todo mundo sabe disso. Bolsonaro, na campanha, prometeu. Quando ele assumiu, ele fez o quê? Ele foi lá e começou a limpar os radares, retirar os radares. O que foi que o Fabiano Contarato fez? O pessoal da Rede foi lá e entrou com ação. O pessoal a Rede foi lá e entrou com ação. Põe os radares de volta, nós queremos multar o povo, nós queremos arrancar dinheiro do povo. Nós tivemos a questão do DPVAT, Bolsonaro queria zerar. Inclusive o Randolph ganhou o apelido de senador DPVAT por causa disso. Não é para zerar, é para arrancar dinheiro do povo. A última agora, das armas, o Randolph entrou com ação. Só que a ação que foi atendida não foi a do Randolph, foi a do PSB, perdão. Né? Que tinha o mesmo vínculo com a do Randolph, mas chegou primeiro a do PSB e foi atendido do PSB. Então, veja que os partidos, os caras que perderam o poder através do voto, perderam a cadeira do presidente, porque antes Lula e Dilma estavam à disposição dessa turma. Hoje eu vejo Lula falando sobre interferência na Câmara, Rodrigo Maia interferência na Câmara e blá blá blá, mas nós vivemos um período em que o PT mandava em tudo, Câmara, Senado, Congresso, no todo, e Executivo e Judiciário. E ninguém falava nada. E aí o que acontece? O Edson Fachin, quando ele atende esse pedido e derruba a medida provisória do presidente, ele está interferindo diretamente nas ações do governo. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, como é que a gente pode saber se uma ação vai dar certo ou não, se toda vez que o presidente toma essa ação, vem um camarada e derruba? Porque tem que ser, eles não são presidentes mais, eles não estão, mas tem que ser o que eles querem ainda. Nós votamos em Bolsonaro, mas são eles que querem governar. Nós pedimos mudança, mas eles querem que continue o mesmo do mesmo. Só para você ver como sempre foi a intenção do PT, desarmar o cidadão. O Estatuto do Desarmamento, quando é que ele foi iniciado? No primeiro ano do governo Lulita, em 2003. E foi se aperfeiçoando até 2005, quando 59, 60 milhões de brasileiros aprovaram a permanência, mas mesmo assim eles foram lá e acharam um jeitinho de dificultar para o cara ter a arma. Estuda um pouquinho a história, você vai ver que na China, Mao Tse Tung, na Bolívia, enfim, Cuba, todos os países, né, que houveram a tal da luta armada, né, eu esqueci o nome agora que dá, gente, a revolução que tanto o PT prega, né,
todos os países que fizeram isso, duas coisas aconteceram. Ou antes ou minutos depois, por assim dizer. Desarmamento da população. Por exemplo, em Cuba foi depois. Por quê? Porque quando Fidel apareceu, Fidel veio com a promessa para derrubar uma ditadura. Um governo que oprimia. Então Fidel usou as armas, o povo armado, que estava do lado dele, por isso que ele não desarmou antes. Agora, e venceu. Mandou matar os opositores, mandou matar os aliados que eram opositores e passaram para o lado dele, para que depois no futuro não se voltassem contra ele de novo. E desarmou a população. Por quê? Porque ele viu que a população armada foi quem ajudou ele a conquistar o poder. E a população armada poderia derrubar ele do poder. O PT não conquistou em 64 o Brasil, a esquerda na verdade, porque não tinha PT nesse tempo, o comunismo não conquistou. Por quê? Porque havia o povo brasileiro armado. E foi a primeira coisa que o PT fez assim que assumiu o poder. Tentar desarmar o povo brasileiro. Aumentar a criminalidade. Tornar o povo refém do crime e das drogas. Para quê? Para trazer o povo no medo e, claro, no vício. Você vicia a sociedade para quê? Para você controlar ela. Você fornece e ela come na palma da sua mão. Você controla ela no medo, porque existem aqueles que não entram na questão do vício, mas ficam acuados pela criminalidade. Porque você está desarmado, você não tem, então você... né? Então, Edson Fachin, ele toma as atribuições do presidente, ele derruba as atribuições do presidente, ele interfere, ele atende o pedido de um poder e usa o seu poder para interferir em outro poder, quando a Constituição diz que os poderes são independentes. O correto dessa medida provisória era o próprio Congresso julgá-la, se a fosse, né, inequívoca, e aí derrubá-la, como já aconteceu. Como já aconteceu. Mas, só que mais uma vez, o STF... Então entra aí o Medeiros, né? Eu gosto muito do José Medeiros, né? Principalmente na época da Dilma, do impeachment, muito... né, briga bem, gosto dele por causa disso, né? E aí ele vai entrar com ação de impeachment. Bom, como a matéria diz aqui, vai para as mãos do Alcolumbre. Esse pedido de impeachment é óbvio que ele não vai passar, pelo menos não até o final desse ano, nessa legislatura. Porém, em fevereiro de 2021, se Deus quiser e tivermos um presidente do Senado conservador, não só esse impeachment, como vários outros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski, esses vão andar. E ainda a gente tem a lava-toga, né? Bom, tá aí, gente, a matéria. Canal Brasil Notícias, a gente volta daqui a pouquinho. Quem dera que esse pedido de impeachment aqui saísse, mas indo pra mão de que a gente conhece e sabe muito bem como atua, e tem o troço cortando cebola, vai pra gaveta, pelo menos até o ano que vem. Fui, gente.